Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Salmos 34, a partir do verso 1. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui, meus irmãos, nós temos algo tremendo e poderoso. O salmista Davi, um homem que quando esteve na face da terra, conquistou muitas bênçãos para si e para o povo de Israel, mas isso, também trouxe contra ele muita inimizade e ele realmente tinha também muitos inimigos, inclusive pessoas que se diziam amigas, mas na verdade eram falsos, eram pessoas que tentavam a todo custo derrubá-lo e até matá-lo. Mas ele tinha um grande aliado. Esse aliado e amigo tão poderoso, ou seja, o Deus de Israel, que hoje também pela infinita misericórdia de Deus, também é o nosso Deus. Quando digo nosso, daqueles que aceitaram Jesus, Todos os que aceitam a Jesus têm o Deus de Israel na sua vida. O mesmo Deus de Davi, de Abraão, este Deus maravilhoso. E quando diz assim, Salmos 34, verso 4, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aí você pode até parar e pensar, peraí, eu pensava que Davi não temia nada, porque eu soube, que através da palavra de Deus, que ele ia para as guerras e sempre voltava vitorioso, não tinha nenhum insucesso, sempre trazia a vitória consigo. É verdade. Mas isso não quer dizer que ele não sentia medo. Vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre o medo. Afinal de contas, o medo, que muitos sentem, é de Deus, não é de Deus. O medo é um sentimento que atrapalha muito a vida de um ser humano. Por causa do medo, muitos deixam de fazer muitas coisas. Agora, o medo
ele, numa dosagem correta, ou seja, num limite, ele é útil. Por que que uma criança não põe a mão no fogo depois que se queima? Porque ela tem medo o quê? De se queimar. Então o medo, ele traz, né, consigo, quando na medida certa, algo de bom. Porque eu não vou passar em determinadas ruas sabendo que naquele lugar, né, é um lugar perigoso, então eu evito. Agora, quando o medo se transforma em um transtorno, né, um pânico, aí é terrível. E tem pessoas que se deixam levar a níveis, né, que realmente afetam a sua mente, a sua vida, e elas ficam prisioneiras do seu medo. Ainda bem que nós temos um Deus que nos liberta, inclusive do medo. E aqui, o que dá para notar, né, observar, é que Davi, em algum momento da vida dele, ele sentiu medo. Mas aí ele clamou a Deus e Deus tirou os temores da vida dele. Tem pessoa que tem medo de sair às ruas, tem pessoa que tem medo até de ficar dentro de casa. Afinal de contas, ela imagina que a qualquer momento a casa dela vai ser invadida, isso e aquilo. E o que atrapalha muito a vida de uma pessoa são as notícias, né? Essas notícias que saem através da mídia, as reportagens, né? Que tem, na verdade, um trabalho do inimigo por trás disso. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que desviar os nossos olhos do mal. Então, é claro que você tem que ter consciência do que está acontecendo no mundo, mas ter isso como um vício, todo dia você tem que estar ali, sabe? Porque houve assalto ali, porque houve assassinato lá, porque aquilo, porque... Então você acaba ficando, sabe, uma pessoa medrosa. Por outro lado, quando você busca a palavra de Deus, busca os ensinamentos de Deus, e você vê que Deus tem um propósito sobre tudo que acontece na tua vida, e você começa a sentir, né, a mão de Deus na tua vida, aí sim, começa a acontecer certas coisas que vão, né, te ajudar, te abençoar. Por quê? Porque o próprio Deus, ele diz na palavra dele claramente, no livro de Salmos 91, que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. É claro que o inimigo, né, ele vai querer atrapalhar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Mas quando você está firmado ou firmada na rocha que é Jesus, ou seja, na palavra de Deus, certamente você vai ter uma vida mais abençoada, uma vida fortalecida no Evangelho. Amém? Então, ele diz aqui, ó: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando é que Deus responde a uma pessoa? Quando? Quando você clama a Ele, quando você busca a presença dEle, quando você medita na palavra dEle, aí Ele se torna o quê para você? Um grande amigo. E eu te pergunto,
E você, se puder me responder, me responda, ou pelo menos medite a respeito. Não é bom ter um amigo fiel, um amigo que só quer o teu bem, um amigo que te conhece mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe, um amigo que te conheceu quando você era pequenininho, pequenininha, um amigo que sempre está do nosso lado para nos ajudar, para nos confortar, para nos abençoar. Não é muito bom ter esse amigo? E o que precisa? O que precisamos fazer para ter um amigo assim? Nos humilharmos aos pés dele e reconhecermos que ele é grande, que ele é poderoso, andarmos com sinceridade junto a ele, mesmo porque quem é que pode enganar a Deus? Ninguém. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é justamente o que o rei Davi fazia, né? Ele era sincero com Deus. Quando falhava, quando errava, reconhecia os seus erros, se humilhava diante das potentes mãos de Deus, e Deus sempre abençoava a Davi. Davi hoje, ainda hoje, é reverenciado em Israel como um grande rei que passou por aquela terra. Amém? Um homem que foi retirado lá da malhada, um menino que era rejeitado, e Deus levantou. Assim Deus quer fazer com você, comigo. Glória a Deus! Independentemente da tua vida, sofrida ou não, o melhor caminho, sabe, é quando nós buscamos a Jesus e andamos na sua presença. Amém? Continuando aqui a palavra de Deus, Salmos 34, verso 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Toda pessoa que busca a Deus, a luz de Deus vem sobre ela. E como é bom andar na luz. A luz do Evangelho, a luz de Deus traz a paz. E quem é que não precisa de paz? O mundo clama por paz. Não sabem muitos que a paz não está no mundo. A paz está no Senhor Jesus. Em vão buscam a paz aonde não existem o quê? Paz. A paz do mundo, ela é uma paz momentânea e muitas vezes traz guerras, traz confusões. Agora, a paz do Senhor Jesus, ela é divina, ela acalma, ela ensina, ela traz com ela o amor de Deus. Você compreende isso? Então, todo aquele que busca a presença de Deus, sabe muito bem, sabe muito tempo, sabe muito bem, tá? Todo aquele que busca a paz divina, ele tem em si, tá? O próprio Deus, a própria existência de Deus. Você precisa, se não tem esta paz, buscar a presença de Jesus, justamente para que os temores, para que as situações adversas
sabe, aquelas situações contrárias, sabe, aquele vento contrário, sabe, aquela coisa que dificulta, que atrapalha. Você precisa de Deus, assim como eu também preciso. Então, Davi, ele tinha realmente uma aliança com Deus. E ele nos ensina através dos salmos, através, da experiência dele com Deus, ele nos ensina como alcançar o sucesso. Amém? Então, meus irmãos, é necessário que você medite, na palavra de Deus, naquilo que os homens e as mulheres do passado viveram, para que você também viva e sinta a presença de Deus. Glória a Deus! Olha aqui, continuando a palavra em Salmos 34, verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Interessante que quem está falando aqui era o rei de Israel, um homem que quando entrava nas batalhas era para vencer, porque o próprio Deus estava com ele. E ele, apesar de ter uma pequena estatura, ele vencia os gigantes. Ele entrava na peleja, mas Deus era com ele. Em volta de Davi, certamente tinham os anjos de Deus pelejando a peleja dele, batalhando. Ele e os seus soldados, os seus guerreiros, venciam e venciam. Então eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que Deus quer que você vença, que Deus quer que você seja mais que vencedora, que você, meu irmão, seja mais que vencedor. Mas é necessário o quê para acontecer isso na tua vida e na minha vida? Você tem que se reconhecer como uma pessoa humilde, pequena, pobre. Mas ainda que um homem seja muito rico, ele tem que se considerar pobre? Claro que sim. Diante de Deus, qual é a riqueza que pode predominar? Você me pode responder a respeito disso? Mas eu conheço um homem muito rico. E daí? Quem pode ser rico diante daquele que realmente é o dono da prata e do ouro, dono de tudo? Então, ele sabia se expressar diante de Deus. E ele diz aqui, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Você acha, missionária Graciele, que Deus pode realmente salvar, uma pessoa? Ele pode transformar a vida de uma pessoa? O que você acha a respeito disso, missionária Graciele? Realmente, o nosso Deus, o Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, ele pode salvar sim, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Deus poderoso. Basta você, irmão e irmã, clamar a esse Deus, o Deus que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que é contigo, o Deus que é comigo. A palavra de Deus diz: tudo
tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o leão da tribo de Judá. É esse Deus, irmão. Esse Deus poderoso. Esse Deus que está contigo, que está comigo. Então basta nós clamarmos a esse Deus. Nós continuarmos na fé, buscando a esse Deus para obtermos a salvação eterna. Amém. Você entende quem é que está falando contigo? Quem é que está nos usando aqui agora? Aleluia! É o Santo Espírito. E ele está dizendo para você, ó, Salmos 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você confia em Deus, minha irmã? Você confia em Deus, meu irmão? Então siga em frente, sem olhar para trás. Vá nesta fé, porque contigo, bem juntinho a ti, vai o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o homem de Nazaré. Aleluia! Irmãos, que estas palavras fiquem guardadas nas tábuas de vossos corações. Fique na paz, fique na fé, fique com Deus. E agora nós vamos fazer uma pequena oração. E se você está passando por algum momento difícil, está tendo alguma angústia no teu coração, e você é uma dessas pessoas que está batendo o temor, o medo de certas circunstâncias, se você está passando, neste momento, com um problema na tua saúde, o médico falou que a situação é grave, é difícil, saiba de uma coisa: esta palavra não veio em vão para você. Esta palavra é para você acreditar no sobrenatural. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus bendito, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus maravilhoso. Trabalha de forma tremenda, Senhor. Tu és o Deus de Davi. Tu és o Deus que ia com ele nas batalhas e ele venceu todas elas. Nos ensina a vencer as batalhas do tempo presente. Jesus querido, Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Tu és o Deus que pode transformar a maldição em bênção. Então, neste momento, nós repreendemos, sim, pelo poder que há no Teu nome, todo mal, toda seta, todo laço, toda doença, sai do corpo desta pessoa, sai da mente desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Toda força contrária, todo vento contrário, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito que faz a pessoa sentir dor de cabeça, dor nas articulações, problemas que estão sendo observados no coração, nos pulmões, nos rins. Coloca, Senhor Jesus, os rins para funcionar. Livra esta pessoa, Senhor Jesus, da máquina de hemodiálise. Trabalha, Jesus. Opera, Jesus. Opera o Teu querer de forma tremenda, de forma poderosa. Vai arrancando pela raiz toda seta, todo laço. Oh Deus de maravilhas, oh Deus de poder e glória, oh Senhor da justiça, ó Deus de Davi, ó Deus de Daniel, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jonas, Deus dos servos e servas do passado. Vai queimando, seja queimado todo mal, toda raiz de amargura, toda tristeza,
Em nome de Jesus, todo laço do inferno seja arrancado agora. Espírito de contenda, espírito que trabalha no lar para fazer com confusão, para fazer que as pessoas, que os entes queridos venham a ser incomodados com discussões, com brigas, em nome de Jesus. Espírito que alimenta a contenda dentro do lar, em nome do Senhor Jesus. Todo laço do inferno, em nome de Jesus. É ordem. Pega a tua bagagem agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo laço do inferno, toda seta, em nome de Jesus. Sai! 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 E não volte nunca mais. Amém.